acho que vai ter mais de um do que de outro. É. Eu tenho muito do perfeccionista, não tem muito como negar. Tenho mesmo, assim. O lado bom e o ruim, tá? Então, porque, por exemplo, é que o perfeccionista era o que eu acabei de ler completo. E fala que ele acaba procrastinando ou em finalizar ou em começar algum projeto porque ele tá inseguro de, tipo, não sair perfeito, sabe? E eu me vejo muito nisso também. Só que, tipo, as outras coisas do perfeccionista também não, tipo, não é tanto assim, sabe? Tipo, então, sei lá. É que às vezes você vê algumas coisas e aí, tipo, é assim, né? Pelo menos em cada um, eu vi alguma coisinha que eu falei, isso aqui eu entendo bem. Mas, tipo, o resto não. Aí, por isso que o meu, ainda mais o meu, assim, com o qual eu me encaixei logo de cara, ele tem, eu não sei se você já leu ele inteiro já, né? Já, é o primeiro. Ele fala assim que ele consegue se sentir de todos menos dele mesmo. Então eu falei, então talvez isso é um ponto. Porque um pouquinho de cada um eu fui sentindo. Bom, não sei. Enfim, mas interessante. Tipo, é um livro assim que meio que tem que reler mais de tipo, tem que ler mais de uma vez pra fixar. Absorver tudo, né? Mas É bem. Mas eu dei uma, sei lá, desacelerada porque sei lá, muita coisa pra fazer. Sim, normal. E às vezes quando não tenho nada pra fazer, em vez de ler, eu faço outra coisa, entendeu? Sim. De boa. Outra coisa é jogar videogame, no caso. Jogar videogame. Muito edificante. Vou parar. É porque eu sou a maior crítica, ó. Eu sou perfeccionista nesse sentido, então. Você pode ser daquela que o realizador, que tudo tem que servir pra alguma coisa. Tem isso? Tem o realizador, que tipo, ele faz tudo pra crescer na vida. Acho que é isso, tipo isso. Ou ele, tipo assim, ou ele vai jogar pra ser o melhor, ou ele nem joga, assim, pra não perder tempo. Tipo isso. Mas eu, enquanto tava lendo Perfeccionista, eu tava lembrando assim, não lembrando enquanto tava lendo o texto, mas tipo, nossa, isso é muito externo. Não, tipo, mas eu fiquei pensando assim que a Stephanie é esse número. Aí eu fiquei, caraca, que vida triste. Tipo, eu fiquei, como que eu posso ajudar a Steph? Porque será que estão assim? Tipo, eu fiquei tentando relembrar, sabe? Será que, na verdade, no Corujão ela não estava se divertindo e ela estava querendo fazer as coisas e não estava, tipo, tava, sabe assim? Fiquei pensando, nossa, tem que prestar mais atenção agora. Mas todos têm o seu ponto triste, né? E não, sim, mas é que eu fiquei tipo, nossa, será que eu já colaborei pela, tipo, raiva da Esté, assim, sei lá, sabe? Que eu tava lá, zoando enquanto a Stephanie tava se matando, sabe, assim. E aí, meu bem? O silêncio. Não, tipo assim, eu sou muito chata, então, por exemplo, uma coisa dessas de não querer, de querer tudo perfeito, às vezes eu não deixo os outros fazerem, isso é um fato. Real, mas eu também não acho, não vou ficar assim irritada com vocês nem nada. Eu vou reclamar quando, por exemplo, não me ajudam. Aí, tipo, eu pedi ajuda e não vieram ajudar. E isso é uma coisa que me irrita bastante. Isso deveras. Sim, é que acho que dessa parte é tipo assim, de que você às vezes vê as coisas dando tudo errado ou não saindo do jeito que você queria e vê as outras pessoas, tipo, super de boa. Aí você fica, mano, como que ele está de boa se tá tudo errado aqui, tá tudo torto? Eu fico assim, eu sou um pouco assim e fico também no trabalho. Tipo, tem coisa que as pessoas, não, faz de qualquer jeito. Eu fico tipo, Não, como nunca. assim? E o pior é Não. que eu sou o cara que falaria, mano, só faz aí, depois a gente dá um jeito. O pior que é. Nossa! Por isso que é necessário esse equilíbrio, entendeu?
Os opostos se atraem mesmo, será? Eu Não, quero falar sobre isso, falem. Vai. Não, ó, eu e o Pedro, a gente é muito, muito, muito diferente, real. Mas, mas tipo, ao não dá mesmo pra ser tempo, não. Porque não, muita então, gente fala, como assim? Vocês são, né? então é isso. Uma coisa que a gente conversa muito, que não tem como ser opostos em tudo, porque se forem opostos em tudo, não vai dar certo. Hum, Tipo, é bom ter os opostos, porque aí, por exemplo, a gente se equilibra. Eu sou meio louca perfeccionista e o Pedro é mais tranquilão. uhum, Então, às vezes, ele me ajuda a ser mais leve com alguns problemas. Só que ele também é muito desorganizado, então eu ajudo ele a melhorar nessa parte de Não, organização. mais ou menos. hum, Não vou nem te responder, Pedro Henrique. Mas, mas é isso, então, tipo, a gente conversa muito sobre. A gente tem os lados opostos que ajudam a se equilibrar, mas aí hum, também tem coisas que a gente se identifica muito. Então, por exemplo, a gente é mais preguiçosinho, então, um casal que, tipo, não fica. Um quer ir pra balada, outro quer ficar em casa. Não, os dois são caseiros. sim. Então não dá pra ser oposto em tudo, porque se Sim. for oposto em tudo, vai virar cabo de guerra, e aí não é um relacionamento saudável. Então tem os lados Hum, opostos, porque ajuda. Então, por exemplo, eu sou briguenta, então assim, eu gosto de discutir até acabar o problema, eu fico lá pentelhando. E o Pedro, ele é calmo, não sei o que lá. Então, tipo, talvez se eu tivesse com uma pessoa que é briguenta igual eu, ia ser extremamente explosivo e nada saudável. Mas como, tipo, ele tem essa parte calma, então a gente vai conversando até resolver, por exemplo, sabe? Sim. Então, É, eu não acredito. os opostos se atraem só se não for totalmente oposto. hum, Tem que ter um Depende das equilíbrio, né? oposições, tem que ser equilibrado. Tipo isso aí. Se a gente fosse totalmente oposto, não ia dar certo, sabe? Tipo. E se a gente também fosse totalmente igual, eu acho que também não. A Stephanie não ia aguentar outra delas, sabe? sim. Mas, tipo assim, Se por você, exemplo, o mas se você meu. namorasse alguém igual você, vocês iam ficar, tipo, na mornidão o tempo todo também. Sim, era Não isso que eu ia sei o quão falar. saudável seria. Porque aí eu ia falar que também, tipo, alguém igual eu, tipo, da Stephanie seria alguém igual ela não ia aguentar. E eu com alguém igual eu ia ser, tipo, sempre, sei lá, não sei, parado assim, não ia ter uma organização na vida, ia ficar um esperando o outro Hum, pra fazer. Tipo, não ia ter, sabe? Eu acho que quando a gente tá com pessoa, com alguém diferente, que encaixa, a gente hum, ensina muito e aprende muito. Eu sim, acho que se a gente tá com alguém que é igual, tipo, você não aprende nada e, tipo, continua igual, sabe? Mas sim. porque eu namoro a Stephanie, que é uma pessoa muito mais organizada, que pensa em muito mais coisa, muitas vezes eu sou chacoalhado assim, tipo, pra eu pensar mais, porque eu, por mim, tô aqui, assim. E ao mesmo tempo é o contrário também. Eu também chacoalho ela, fala, mano, para um pouco, Para um fica de pouco. boa, tipo, então a gente se Hum, equilibra nisso, né? A gente se Não, aprende. e é no sentido bíblico, assim, de quando falam que, assim, por exemplo, sei lá, marido e mulher se tornam um, então, tipo, eles ficam no mesmo patamar, só que os dois, eles têm papéis diferentes. Então, tipo, é igual, só que cada um com Uhum. seu papel, né? Tipo, essa harmonia é como que é? Que a igreja é diversificada, mas é unida, sabe? Então, Sim. realmente, você precisa dessas diferenças, mas tem que aí pedir, tipo, Deus, né? Deus sendo a firmeza, assim, a fundação do relacionamento de vocês, para que possa trazer a unidade entre os dois também, porque sendo diferentes, realmente pode trazer muitas tretas, né? Mas aí que fica o lance da hora, né? Tipo, do relacionamento quando tá centrado em Deus, né? Sim. Uhum. Sim, tipo aquele lance de que a igreja ela é um corpo, né? Então, o corpo não é todo olho, não é todo boca, cada coisa é uma coisa e tem uma função diferente, né? E um completa o outro, complementa o outro, né? No caso. Isso aí. Da hora. É esse lance de os opostos se atraem até certo ponto. Se for oposto demais, esquece, não vai. Sim. Sim. Yeah.
E ainda nesse assunto, tem uma coisa que que tava discutindo com a minha mãe hoje. Calma. Sempre tem isso, né? Calma. Não, Calma. é porque é que acaba, tipo, entrando nas besteiras do meu dia a dia, que eu fico assistindo os youtubers japoneses, né? Uhum. E aí, eles estavam falando sobre relacionamento amoroso e tal. E aí, eles tinham umas opiniões, tipo, muito diferentes do que eu entendo por um relacionamento, né? Então, por exemplo, um exemplo drástico. Um cara, ele falou que ele até casaria, né, com alguém, só que eles morariam em casas separadas. Daí eu fiquei tipo, quê? Porque na minha Nossa. cabeça é inconcebível, assim, como assim você tá casado e você não vai morar junto? Só que aí eu fiquei pensando, por exemplo, nas duas famílias que eu trabalhei lá nos Estados Unidos, nas duas casas, o casal não dormiam em quartos iguais. Era em quartos diferentes, tipo, separados. Eles Nossa. não dormiam juntos. Eu falei complicado, mas basicamente eles não dormiam juntos. Daí eu fiquei pensando, será que é a questão de você casar? Claro que isso é um exemplo drástico, mas tipo, casar para morar junto é uma opinião minha que cresceu em um lar cristão e numa comunidade cristã, ou é da minha cultura brasileira, ou tipo, entende? Assim, eu fiquei pensando, será que as minhas opiniões são muito por causa que eu cresci num lar cristão, então, tipo, é óbvio? Porque pra gente é óbvio, sabe? Tipo, sei lá, coisas são óbvias. Ai, sexo depois do casamento. Sei lá, tem, tipo, certos absolutos. Mas será que, tipo, pro brasileiro não é tão estranho não casar, por exemplo? Porque pra mim é óbvio, você namora pra casar. Só que será que pro Brasil não? Entendeu? Tipo, Uhum. Não, pro Brasil não. Pro Brasil como Pro um Brasil as todo não é pessoas. óbvio casar hoje em dia, É mas. tipo, sério? talvez morar junto, mas casar de papel passado Sim. cerimônia? Não. Tipo, Hum, existe gente que faz isso mesmo, que vive uma vida de casado sem casar. Tipo, tá morando junto, né, namorando sei hum, lá quantos anos, mas não é hum. casado. Tipo, Sim. É, então, aí eu me vi, tipo, pequena, assim, no sentido de, nossa, sabe, será que é normal agora as pessoas casarem e não morarem junto? Mas E acho eu que tá que não ficando mais sei? comum. Mas eu acho que, tipo, não, o morar junto, mesmo que não casasse, era algo regular, normal aqui no Brasil. Mas esse lance de estar junto, mas morando em casas separadas, tá cada vez mais comum, assim. Tipo, meus tios têm um vizinho que a esposa, tipo, o marido mora na casa do lado deles e a esposa mora, tipo, no centro da cidade. Porque ela falou assim: ah, não, eu quero morar num apartamento pequeno, porque aí eu faço tudo a pé, não tenho que ficar usando carro, não sei o quê. E o marido ficou na casa com os cachorros. É tipo, caraca. e não é casal novinho, não, assim, eles são um pouco mais velhos, pelo que eu entendi. Então, Então, assim, é bizarro, mas tá ficando, acho que, mais comum. Nossa, não, então mas que aí. eu ia falar que, tipo, essa questão de casar e ficar separado não era tanto do brasileiro, pelo menos eu achava, né? É, porque o Uhum. brasileiro é o contrário, ele se junta sem nem estar casado. Tipo, o brasileiro meio que Hum, gosta de estar junto. Eu acho que hum, assim, né, hum, numa média, assim, né, claro, tem hum. Ah, exceções e tudo mais. sim. Mas, tipo, no geral, o brasileiro ele quer estar junto mesmo que não esteja casado. Mas agora tem um caso aí, Hum. não sei como Não, que. mas eu acho que esse é pontual, acho que tá começando. Mas eu acho isso, que no Brasil a grande maioria se junta, depois, quem sabe, mais pra frente, casa, né? Hum. É. Tá, eu acho que mudou muito. Tem gente que fala assim, ah, que é test drive, não sei lá. Eu tenho, tipo, várias pessoas que eu conheço que já moram com os namorados e Ah, tal. sim, eu também. E penso assim, ah, vou casar daqui não sei quanto tempo, mas agora a gente já vive junto e tudo mais. Que é o viver vida de casado sem estar casado. Não, então, calma. Aí tem mais coisas para falar. Que aí, por exemplo, a justificativa desse cara era porque ele queria manter a liberdade dele.
por isso que ele não queria, se ele fosse casar, ele não moraria junto, porque na concepção dele, quando você casa, você perde sua liberdade, né? Dá pra supor isso. Aí eu fiquei pensando, será que existem... Assim, é que a gente já falou disso uma outra vez, dos absolutos, né? Então, por exemplo, existe o absoluto de que matar é errado. Todo mundo sabe que matar é errado. Aí pode ser que tenha alguém que fale, não, matar é tudo bem, tipo, só que na verdade essa pessoa, ninguém vai concordar com ela, porque é absoluto que você não deve alguém, tipo, essa pessoa é doente, tipo, alguma coisa assim, mas todo mundo vai concordar que é errado matar alguém, certo? E aí eu fiquei, quais são os outros absolutos do mundo? Porque pra mim era um absoluto que, tipo, você casa e você mora junto, mas pelo jeito não é. Então, quais são os absolutos do mundo? Não sei. Acho que o mundo caminha para não ter absolutos, sabe? Eu acho, é isso. Aquilo que a gente falou do relativismo, né? Sim. É, Mas é isso, tipo, o Então, mundo aí, talvez pode, então né? essa coisa de ter absoluto é um pensamento bíblico. eu acho que é, Talvez. tipo, e assim, até por origem, a gente vê que essas coisas que a gente tá falando que é absoluto, elas surgem desse contexto bíblico. Eu não sei se surgiu primeiro não sei se, sei lá, primeiro o povo de Israel que tinha leis. Não sei se era isso, acho que não. Mas a gente vê que tem muitos princípios ali que são existentes até hoje. Ainda mais assim, a gente pensando no Brasil, que por mais que seja, né, Estado laico, tem uma influência de criação muito forte de igreja Catolicismo. católica, de evangélico e tudo mais. Então, tipo assim, essas coisas, elas são. Acho que elas vêm mais do nosso contexto mesmo. Então, pra gente é mais normal e absoluto, porque é o que a gente, É, tipo, conhece e é o que a gente acha que deve ser mesmo, né? Enquanto para outros que não têm essa influência, tipo, não existe é algo. diferente. Tipo, o mundo fala hoje em dia, mano, se você tá feliz, tá bom, tá ligado? Tipo, você quer casar e quer morar separado? Tá bom. Você quer juntar sem casar? Tá bom, mas você tá feliz? É assim, entendeu? Hum. Não, Não, e vai do contexto, né? Tipo, pode ser hum, igual, matar não é normal. Pro nosso mundo ocidental. Mas, por exemplo, pro então. muçulmano que vai, tipo, sei lá, se matar e se explodir, não, beleza, tô fazendo em nome do meu Deus. Então também, e a Aham. gente mesmo no nosso contexto vê a própria tipo, morte, né, o suicídio como algo negativo. Então tem essa parte cultural que o Pedro falou que pesa muito, né? Não, e eu acabei de falar que pensar mesmo que matar não é um absoluto, porque, por exemplo, eu imagino que tem povos indígenas, sei lá, que tem os rituais, sei lá, tem as leis deles, Uhum. que, tipo, mata, né, o pessoal de outra tribo e tal. Até na Bíblia, na real, Sim. Nas né, guerras, né? nas guerras. Isaac seria morto se não fosse, né? Tipo, é um bagulho que. É assim, Mas é aí errado já. matar, tem algumas regras lá, que é errado você matar. Assim, acho que, acho que até no começo, né? Fala assim: é errado você matar o cara sem motivo. Tipo assim, putz, eu fui lá e te matei, porque eu quis te matar, tava bravo com você. Agora, tipo assim, se eu te mato porque você fez alguma coisa, matou alguém da minha família, tipo assim, por vingança, era ok. Tipo, tinha uma Sim, lei que, tipo, a família podia contratar alguém pra sim. vingar alguém que foi morto, né? Então, não é um absoluto também. Esquece. Ai, que bom, mas fiquei aliviado, porque eu fiquei, mano, tipo, que louco, né? Sim, mas o mundo tá caminhando pra essas coisas diferentes, tipo, que é o que o Pedro falou, se você tá feliz, isso que importa. Então, relacionamentos abertos, tipo, eu namoro com você, mas posso ficar beijando quem eu quiser na rua. Poliamor. É. Poliamor, tem, tipo, aqueles, como que é? Pansexual, que sai Hum, fazendo com qualquer coisa, com qualquer hum, Uhum. pessoa, bicho, não sei o que, então, Talvez o, enfim. o lance de assassinato, morte, assim, não é ainda tão assim aberto, pelo menos em sim. sociedades, digamos, mais, sei lá, globalizadas, porque, pô, você vai matar outra pessoa por quê?
né? Tipo, mesmo que você tenha um motivo do tipo, ah, esse cara me roubou, eu vou lá e atiro nele. Vamos supor, você tem um motivo pra agredir, vamos supor. Ainda assim é crime, né? Vai ter gente que vai falar, ah, não, tem que matar, não sei o quê. Mas a lei fala, se você matou um cara, tipo, a não ser que seja em legítima defesa, ou sei lá, não sei direito como funciona. Mas de qualquer jeito é crime. Então ainda tem isso, né? Não é um bagulho que é totalmente aberto, assim. Mas em várias situações as pessoas ainda vai ter algumas pessoas apoiando, entendeu? Eu acho que eu tenho que aprender a olhar com mais naturalidade o relativismo, assim, sabe? Porque quando eu vi isso hoje, eu fiquei, tipo, eu tive que pausar, assim, pra quê? Como assim, sabe? Só que realmente, é como vocês disseram, né? Tá, é normal agora esse tipo de coisas. Então, eu acho que eu preciso aprender a me espantar menos, assim, sabe? É, Tipo, mas tipo, ver e não se espantar, mas também não aceitar como se isso fosse pra você. Tipo, sempre trazer o olhar bíblico, né? Nós somos Ah, cristãos, então, sim, tipo sim. assim, beleza, eu não concordo, você aí na sua caixa, eu vou ficar na minha. Eu acredito na minha verdade absoluta. Se você quiser trocar uma ideia, beleza, mas não Uhum. vou, né? Tipo, tem que só saber manter essa firmeza. Mas acho que aqui Mas, todo mundo tem cabeça. mas, gente, ter algo absoluto dá tanto conforto, tanta segurança, sabe? Se tudo for solto, tipo, relativo, nossa, isso me deixa tão angustiada. mas também, tipo, o outro lado. Ah, mas se tem um negócio que é absoluto, então eu não sou completamente livre. Hum, Eu, tipo, Então, não sou tipo, totalmente independente. Não posso fazer as coisas do que eu quero. é, Também, assim. Mas esse é o, aí, esse é o ponto. Mas aí é que tá, tipo, o que é liberdade? então, aí entra no que a pessoa acredita por ser liberdade, porque em Cristo, mesmo sendo escravos de Deus, a gente é livre, né? A gente tem esse entendimento que a gente é livre, que as nossas correntes foram Como? mais. Stephanie Mas. travou. Ela tá com um A internet tá sorrisinho muito muito fofo. ruim. Muito linda. Aí Minha internet voltou. tá muito ruim. Aí voltou. Boa, boa. Sim. Então, aí é que tá. O que é a Sim. liberdade, né? Tipo, a real é que assim, a gente é sempre escravo de alguma coisa. Como tem lá no Dark, o homem é livre pra fazer o que quer, mas não é livre pra querer o que quer. Então, Uhum. tipo, nessa história de que eu faço o que eu quero porque eu sou livre, você meio que não tá sendo livre, porque você tá servindo a sua vontade. Tipo, você é escravo da sua vontade, do que você quer Uhum. fazer. E nós, como cristãos, reconhecemos que o que? A nossa vontade pura é pecado, então a gente é escravo do nosso pecado, né? Sim. Mas em Cristo a gente tem essa liberdade porque a gente não vive preso ao pecado. Tipo, o Sim. pecado, ele tá aqui, mas ele não tá dominando mais, entendeu? Porque ele transforma e tal. Pra gente, a gente é escravo da liberdade. Sim, É meio de que estranho pensar nisso, né? a gente é isso aí. É Até tipo, teve Jesus me um liberta, mas sou escravo versículo dele. desses últimos dias aí. Lembra, amor, que a gente ficou, que eu falei que ia pôr no, devia ter posto no vídeo do One Piece. Falei Lembro de que você falou. liberdade. A Esther travou de novo. É, agora ela Ai, travou muito, tipo, brava. Muito tipo, ai, que saco. minha internet tá muito ruim. Que Desliga e liga a saco. câmera. Esse é o hack. Não, a É, internet aqui em casa tá muito ruim. cadê? Tinha um lance assim. Ah, tá. Aqui fala que. Ah, é. Em 2 Pedro 2. Que fala dos falsos mestres e a destruição. Falsos apóstolos e tal. De que eles trazem uma história de liberdade mesmo. Prometendo que a gente pode fazer o que quiser. E tal. E aqui ele fala até que eles difamam as coisas, tipo, por exemplo, difamam o próprio Deus, falam que Jesus não sei o que, né?
que ser cristão, evangélico, católico, sei lá o que, é tudo ruim, que é se viver preso e não sei o que. Mas, tipo assim, eles fazem isso como, sei lá, bichos, sabe? Criaturas irracionais, fala aqui. Que eles prometem uma liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, sabe? Escravos do próprio desejo da carne torto, né? Então, tipo, é que eles acham que porque podem fazer o que querem, são livres. Mas, na verdade, eles estão sendo escravos daquilo que eles querem. Sim. Então ele fala até assim, o homem é escravo daquilo que o domina. E aí é que tá, se você é escravo daquilo que o domina, sempre vai ter alguma coisa dominando, seja a sua vontade ou a vontade de Deus. Só que a gente sabe que ser escravo da vontade de Deus é a melhor coisa que tem, porque Deus criou tudo, Sim. então... E ele é bom, E né? eu acho que essa condição de ser escravo, né, que essa palavra é muito ruim. pejorativa, assim, mas... Ixi, esqueci o que eu ia falar. Gente, deu um brancaço, calma. Caraca! No meio do raciocínio, sumiu. Bom, vamos ajudar. A palavra escravo é ruim, então talvez a gente mas eu acho possa que... trocar a palavra. Não sei se era isso. Não, eu acho que era... não sei se era bem isso, mas talvez, assim, essa noção de ser escravo não é ruim, né? Porque a gente imagina que seja ruim, ser escravo, preso, alguma coisa. Mas, na verdade, não é necessariamente ruim, porque quando a gente é escravo de Deus, não é ruim. Ai, não era isso, né? Mas é porque, não, eu acho que, tipo, se você parar pra pensar que a gente tem uma visão de que o escravo é o escravo, principalmente da época no Brasil, Sim, né? Então, os negros que vieram aqui e tudo mais. Mesmo os índios e tal. Só que na Bíblia mesmo tem a questão dos escravos, que era, tipo, a própria pessoa virava e falava assim, eu quero ser seu escravo porque eu não tenho condições de pagar X coisas, né? E aí a pessoa trabalhava para o outro em troca de comida, de lugar para ficar e tudo mais, né? E aí eu acho sim, que essa é uma visão um pouco diferente de escravos, né? E aí é o que a gente faz com Deus. Então a gente escolhe ser escravo de Deus, sabe? E aí por sim. quê? Porque Deus nos dá vida, ele cuida da gente, ele supre as nossas necessidades. Então eu acho que é nesse sentido que a gente se torna escravo. Não é aquele escravo que é açoitado, que a gente está acostumado na história do Brasil, entendeu? Sim. Sim, tem que ampliar um pouco o raciocínio, né? Isso, Porque, tipo assim, parando para pensar o escravo, porque a gente tem que pensar nisso também do contexto, né? A Bíblia cita a palavra escravo e de ser até escravo de Deus, fala também de ser servo e tal, mas fala escravo porque a escravidão, na época em que foi escrita a Bíblia, não era a escravidão como a gente enxerga hoje, né? A gente tem um óculos de 2020, então a gente enxerga tudo que veio antes de 2020 que está escrito, que tem história, que tem registro. Eles estavam tipo, sei lá, no ano 0, no ano 30, no ano 40, escrevendo coisas, até antes disso, né? Então, tipo, o que eles conheciam é o que tinha registro até ali. Então, não existia ainda, né, talvez a parte ruim do escravo. Claro que tinha os escravos de guerra e não sei o que e tal. Sim. Falei. Lembrei que ia falar, não lembrei. Fala logo antes que esquece. Não, então, que eu acho que essa condição de ser dominado por alguma coisa, na verdade, é uma condição humana. Deus nos criou para ser dominado por algo, sabe? Somos criaturas, né? A gente não é criador. Somos feitos para ser, tipo, esse abaixo, assim. Só Deus que pode, que tá acima, entende? A gente não pode querer estar aqui. Então, talvez as pessoas busquem essa suposta liberdade, né? Mas, na verdade, como a gente está falando, buscando a liberdade, na verdade, elas estão escravas, mas a verdadeira liberdade só não é que não existe. Tipo, existe, em Cristo existe, mas é que a gente continua sendo dominado por ele, porque esse é o nosso estado. A gente somos pessoas que vão ser dominadas por algo sempre, entende? Seja por. Somos humanos, essa é a nossa condição, entendeu? Por ser humano,
ser dominado por algo, tipo, não tem como fugir disso, assim. Sim. Eu até pensei numa figura assim que a gente pode brisei aqui, que a gente é tipo um celular, entendeu? Tipo, Hum, a gente pensa, a nossa vida é muito mais do que ser dominado por alguém. Então você pensa, pô, o celular faz muitas coisas, né, sozinho. Tipo, ele recebe as mensagens, ele que manda as mensagens, né? A gente tem que apertar o botão, mas é ele que faz o negócio. sim, Ele sim. traz as notificações, ele mostra um monte de coisa, ele tem 1000 funções. Mas ele é dominado por alguém, tem sempre alguém usando ele. Ele Tipo, Sim, sozinho não faz nada. é, ele sozinho, tipo, sobrevive, mas assim. E aí então a gente é tipo igual, a gente sempre dominado por alguma coisa. A sim. questão é se a gente vai ser dominado por Deus ou pelo que eu quero fazer. Então, assim, tendo essa consciência de que somos seres humanos que sempre serão dominados por algo, é uma, assim, essa é uma verdade que liberta a gente no sentido de que tá tudo bem, entendeu? Eu não preciso ser. Eu posso ser alguém, eu posso ser criatura, entendeu? Acho que a gente. Eu, pelo menos, me vejo muito querendo ser criadora, assim, sabe? Tipo, ser Deus, eu preciso tomar conta de mim mesma. Só que Uhum. não, sabe? Quando eu tenho consciência desse estado de que não, eu sou limitada e eu sim, tipo, devo ser dominada por alguém, isso me dá um alívio de poder, tipo, deixar Deus agir, entende? Tipo, Uhum. quando eu reconheço quem eu sou, que eu sou humana, limitada. Sim. E talvez aí é que tá essa liberdade, né? Porque, tipo, se a gente Hum, é sempre escravo de alguém, quando a gente é escravo de alguém que tá falando, ó, você é meu escravo, você me serve, mas eu te dou tudo que você precisa, eu te garanto que você vai ter a sua necessidade. Eu te E até garanto, mais. é, não, é tipo um celular ser escravo de outro celular, ou um celular ser escravo. de uma Mas pessoa. uma pessoa. Mas aí é esse que vem o ponto, né? Tipo, quem não entende a liberdade que vem de Cristo também não enxerga que ele é dominado por alguma coisa. Então, na cabeça do mundo, não. Hum, A minha escolha é eu ser livre. Eles não entendem, eles não têm a capacidade de enxergar, não, eu sou dominado pelo pecado, eu tô sendo dominado por outra pessoa. Entendeu? Então, eu hum. acho que pra gente, essa escravidão a Cristo, a Deus, não pesa porque a gente tem essa compreensão de que no fim do dia nós vamos ser dominados por alguma coisa. Seja Deus, Satanás, o nosso próprio pecado, o que seja. Uhum. Mas a gente escolhe então ser escravo de Deus, que é o melhor de todos os caminhos, o melhor domínio que a gente pode ficar debaixo. Só que quem é do mundo não consegue enxergar, então Hum, acha que não. Eu escolhi, eu vou viver a vida do meu jeito, porque isso é liberdade. Só que hum, aí a gente que tem essa visão e entende o resto, fala, não, peraí, você não tá livre de verdade, né? Uhum. Então pra hum. gente não pesa, pra eles é esquisito, é maluco. Então, mas isso é muito intrigante, porque eu já ouvi um testemunho de uma mulher do Japão também. É tudo que eu sei fazer. E aí, ela é cristã hoje, mas aí ela falou que quando alguém foi falar, né, das boas novas para ela não entendia como eu posso ser uma pecadora. Tipo, como assim eu peco? Ela não tinha essa noção, sabe? Sim. E aí, eu não sei também, porque eu só sei. Então, esse foi meu questionamento de hoje, assim, será que eu só sei as coisas por eu ter crescido numa comunidade cristã, querendo ou não, sabe? Então, tipo, eu não sei o que as outras, entendeu? Eu não Uhum. sei. Sim. Aí eu, É porque é um conceito muito complicado, né? Porque, por exemplo, a gente cresceu nisso. E a gente uhum, é uns carinha legal. Mas uhum, eu acho que assim, vocês também conhecem pessoas que são legais, mas que não cresceram nesse contexto. sim, E aí, tipo, o cara, ele não carrega uma vida com peso na consciência. Então, tipo, você fala pra ele, mano, você é um pecador. Ele vai falar, mano, mas por que eu não faço nada de mal, sabe? sim, E aí, tipo, aos olhos de todo mundo, ele é uma boa pessoa.
Até a gente aos olhos das Sim, até a pessoas gente. somos bons e a gente é pecador, sabe? Então, Sim, E a quanto gente mais alguém sabe. que não conhece, então, tipo, é difícil mesmo de você chegar e tal, mas aí é que tá, é algo que vai além do nosso entendimento, né? Que é, tipo, Deus, Jesus, Espírito sim. Santo agindo, que faz as pessoas, tipo, ele faz a pessoa sentir Uhum. um vazio ou sentir, tipo, incômodo, sabe? Do Hum, Não, tipo, e, uma e coisa. revela, não é só o incômodo, é tipo, ele revela. E aí a pessoa tem essa clareza do que é o pecado, porque essa pessoa que você viu o testemunho ouviu e, tipo, como que eu sou pecadora? Não, que absurdo. Uhum. Mas em algum momento, tipo, Deus revelou como que ela era sim, pecadora, né? sim. Então, é o agir sobrenatural, né? Mas a minha oração esses dias é para Deus revelar os meus pecados, porque não, Tô sem pecados. não, mas é Pra saber porque eu quero viver essa graça superabundando na minha vida, sabe? Tipo, Uhum, não é óbvio. Eu quero, entendeu? Então eu quero, Deus me mostra a escuridão do meu ser, assim, porque como eu cresci nisso, tipo, minha oração, ai Deus, eu sei que eu sou pecadora, mas obrigada pelo teu amor. São palavras Mas. vazias, na verdade, Uhum. sabe? Tipo, eu não sei. Claro que eu já me arrependi por várias coisas, mas não sei, entende? Então, tipo, eu tô um pouco com essa Deus, eu quero ver realmente a escuridão do meu ser, para que a tua luz possa realmente, sabe, sim. sobressair, porque tipo, dá a sensação que não sei, talvez eu entrei no piloto automático, sabe? Então, Uhum. tipo, toda noite, ai, Deus, me perdoa pelos meus pecados de hoje, mas tipo, mas não é algo Sim, não é palpável, né? Tipo, é, eu não sei eu não lembro, eu já vi em algum lugar, não sei se a gente já conversou na vida, assim, em algum momento, de saber ser bem direto pra Deus, né? Tipo, qual é o pecado que a gente quer que ele transforme, né? E um tempo atrás, eu e o Pedro, a gente estava fazendo um jejum juntos, e Deus colocou muito forte no meu coração, Stephanie, você sabe quais são os seus pecados? Porque tem aqueles pecados que são nítidos pra todo mundo. Ou talvez não sejam tão nítidos, mas são mais perceptíveis até pra gente, né? Mas, tipo, ele revela, assim. Então, tipo, eu comecei a listar. Então, tipo, eu comecei. Nossa, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. E que pro mundo parece que normal. Mas quando você é pontual e você é assertivo, você consegue perceber quando você tá fazendo esses padrões, sabe? E aí até Uhum. você consegue deixar Deus agir. Tanto que naquele jejum específico que a gente tava fazendo, eu falei pro Pedro, eu falei, Pedro, eu fiz isso e eu te recomendo fazer também, porque eu acho que isso vai ser libertador pra gente. Não que nesse processo de jejum, né, que era um jejum pontual, fosse transformar tudo. Não, mas, tipo assim, era um uhum, começo, né? E é sim, isso que a gente tem que fazer, não é ser genérico. Assim como a gente é pontual para Deus, Deus me dá tal vaga de emprego, me ajuda a passar no vestibular, terminar a faculdade, a gente também tem que saber ser bem direto com Ele nos nossos pecados, né? Então, não só, uhum, ai, Deus perdoa os meus pecados. Sim, perdoa, mas, tipo, me perdoa porque eu fiz isso, porque eu pensei desse sim, jeito, sim. né? E precisa, então, Uhum. tipo, é muito válida essa sua oração, porque precisa ter isso. E não é fácil. Sim. Então, acho que é o lance de se conhecer também, né? Porque eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente vê quão podre eu sou. Uhum. Mas é um perigo, assim, eu acho, sabe? A gente crescer. Não é um perigo, mas tipo, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, sabe? E nós aqui especificamente que crescemos, né, nessa comunidade, cristã, a gente tem que prestar atenção, porque senão entra no piloto automático e passa a ser um negócio que não é verdadeiro, sabe? Uhum. E, e eu quero ver algo verdadeiro, assim. Enfim, Sim. uns pensamentos desses dias, assim. Sim. Não, Ah, e E justo. a importância da comunhão, porque, tipo, eu preciso de amigos que me exortem, sabe? Uhum. uhum. E tem Pode mandar ver, coisas. galera. Não, Chu, você tem Aqui, que parar de. ela na cara. Não, mas tem coisas que é assim mesmo. A gente às vezes fica nesses processos, né, automáticos, o que é Uhum, tipo mais natural nosso.
Até um bagulho, ó, neurociência, momento neurociência. É um bagulho natural que a gente entre em várias coisas, né? Tipo, qualquer coisa da nossa vida, que a gente entre no piloto automático, porque a gente gasta menos energia. Então, imagina que, tipo, você acorda de manhã e você tem sempre a mesma rotina. Você levanta da cama, arruma a cama, pega uma roupa, se troca, faz um café, o pão, né? Sempre a mesma Uhum, rotina. Tipo, quanto mais sim. A rotina você do Pedro. quando você faz essa rotina, meio que na sua cabeça aquilo fica automatizado. Você faz tanto que você não Sim, precisa mais pensar. Tipo, sim. eu tenho minha rotina. Então eu acordo, na verdade eu não arrumo a cama logo que eu acordo. Eu vou lá pra cozinha já, aí eu ponho o café pra fazer na cafeteira, aí eu faço o pão, passo manteiga nas coisas, ponho queijo, presunto, fecho o pão, passo manteiga do lado de fora, ponho na frigideira. Aí, enquanto isso vai esquentando um lado, eu vejo o café ainda tá no meio, aí eu vou, espero um pouco, viro o pão, aí o café tá pronto. Aí eu pego o café, ponho o leite e tal. Então, tipo, já tá tudo aqui automatizado. Sim, nem Então, pensa. quando eu tô lá fazendo, eu não preciso pensar. Então agora, Sim. tipo, imagina que isso serve pra tudo, tipo, seja pra fazer trabalho, seja pra ter relacionamento com as pessoas, pra ter relacionamento com Deus. Com o tempo a gente vai fazendo coisas automáticos porque a gente não precisa pensar, porque a gente meio que automaticamente faz isso. É tipo Uhum. sei Sim. lá, Não, um recurso natural do cérebro pra gastar menos energia. Porque e por não é só mais. isso, né? Não. De natureza. Não, não é só. Não, é que você tá falando sobre essa parte de automático, mas eu não acho que é só o Uhum. automático. Tem um automático e tem um outro ponto, que é a gente não querer sentir dor. E reconhecer que a gente tá Sim. errado dói. Então Uhum. tem isso também, sabe? Sim. Instintivamente a gente foge da dor, né? O animal, quando ele vê perigo, ele foge. É natural. A gente também, quando vê algo perigoso, a gente foge. Então, reconhecer o nosso erro, reconhecer o nosso pecado também é dolorido. Dói, tipo, muito. Por exemplo, eu que sou perfeccionista, sofro mais ainda. Tipo, mais do que as outras pessoas, porque eu não posso errar, eu não posso falhar. Mas Uhum. isso é muito ruim, né? Tipo, só que Deus nos chama, você precisa passar pelo processo de santificação, você aos poucos vai caminhando. Então, eu acho que é o piloto automático, porque o automático é melhor, E você não pra gasta fugir. energia, e para fugir, sabe? Porque o Uhum. confrontamento nunca é fácil. Sempre é mais difícil. Então, por exemplo, o perfil do Pedro que não gosta de discussão, às vezes é muito isso. Ele não quer gastar a energia dele do confrontamento. Sim. Também tem isso, A sabe? Jo leu e tá escrito lá, né, Ju, que o meu tipo é o que tem menos energia mesmo. Sim, é preguiçoso. Sim, por isso que eu gosto de evitar tretas, pra não ter que Não, ficar. mas então, mas a consequência disso, a consequência do piloto automático, a consequência de fugir da verdade é uma vida falsa. Sim, Sim, infelizmente. Sim. E sim, não, vamos ter vidas verdadeiras, reais, sim. palpáveis. É Então, que mas aí, ó, até nisso a gente tem que, tipo assim, a gente sabe que a nossa carne é pecaminosa, então a sim, gente tem que estar sempre lutando contra a carne. A gente meio que tem isso claro. A gente, ó, sou cristão, eu luto contra a carne. E aqui, tipo, a gente tem um exemplo muito prático e, mano, que todo mundo vai entender essa coisa de criar essa rotina. Do tipo, é ruim. A rotina do café não é ruim, não é um problema eu criar essa rotina. sim. Tipo, é um mecanismo muito bom do nosso cérebro. Mas que se a gente Uhum. deixa esse mecanismo solto, ele vai, tipo, abusar, entendeu? E por isso a gente tem que estar lutando contra a carne, para controlar a carne, para falar, ó, eu quero o piloto automático no café, mas eu não quero o piloto automático no meu relacionamento com Deus. Sim. Sabe? Eu quero piloto automático para coisas que tudo bem ter, mas eu não quero usar para tudo, né? Então, Uhum. a gente luta contra a gente até nessas coisas. Não, e nisso eu vi o quão bênção que é a exortação. Então, quem Uhum. tem dom de exortação, não sei onde que tá a Stephanie aí no quadrado, é bênção, é muito, muito bênção, tipo, sério, miga, é muito para abençoar mesmo, sabe? Uhum. E, tipo, pedir para Deus, Deus, glória a Deus.
Para Deus aprimorar esse dom que você tem, Esther, porque a exortação é para abençoar mesmo, para libertar e tal. Claro que não é todo mundo que recebe desse jeito, né? Mas aí é problema da pessoa. Mas exortação é muito necessário. Sim. E eu tô muito querendo, Deus, por favor, coloque pessoas na minha vida para que, tipo, me dê umas exortações, assim, sabe? Porque é muito bênção, sério. Então... E parando pra pensar, tem tudo a ver com o tipo de personalidade isso, né? Do tipo, por ela ser perfeccionista, tipo, ela olha para as coisas com um olhar de tipo, as coisas têm que funcionar do jeito certo. Então, se ela vê um bagulho errado, ela se incomoda muito e tipo, ela não fica em paz, ela fica transtornada, a bichinha, sabe? Então, tipo, ela e aí ela tem que falar, tipo, de algum jeito sobre aquilo. Sim. E aí, quando ela tem essa abertura para falar, tipo, se ela vê uma coisa que você tá fazendo errado, ela vê a abertura para chegar e falar, ó, isso aqui você não pode fazer desse jeito. Ou por que você tá fazendo isso assim? Aí ela vai, né? É um perfil... mas aí é, assim, é um grande... Uma missão... É uma missão, sim, assim, porque aí ela pode exortar, tipo, vindo de algo dela, da carne dela, ou espiritual, sim, né? Sim. Então... Sim, não, mas é uma coisa que eu sempre tento, então... A gente já discutiu sobre uma situação X que eu sentia muito que eu tinha que exortar a pessoa e o Pedro, vai. Eu falei, Pedro, não dá, eu não me sinto, tipo, preparada. E ele vai, se você tá falando, se você tem certeza do que você tá falando e não tá errado, fala. Eu falei, Pedro, não é assim que saber funciona. discernir. Eu falei assim, eu tenho que estar preparada para questionar a pessoa. E eu tenho que usar as palavras corretas, né? Então eu também sei disso, sim. Eu sabia que, biblicamente, por exemplo, que eu ia questionar a pessoa estava correto, mas eu sabia que se eu fizesse de qualquer jeito ia ser muito prejudicial. Sim. Tanto assim que não foi 100% correto o jeito que eu fiz, e deu, assim, uma balanceada, sabe? Então eu falei assim, tá vendo? Não pode querer só porque eu quero, porque me incomoda, né? Então, tem outras coisas que eu às vezes fico, tipo, cozinhando aqui dentro do meu coração. E o Pedro, vai e fala. Eu falo, Pedro, mas eu não sei o jeito que eu vou falar, pode ser que sou errado, pode ser que eu crie uma situação muito pior que vai me deixar muito mais triste. Então, tipo, às vezes essa coisa que eu fico fervendo e cozinhando é dolorido pra mim, até que eu consiga preparar, sabe? Tipo, encontrar a situação pra fazer. Uma gestação de coisas. Mas não querendo te exortar, aquelas, né? Mas, assim, um ponto importante, eu acho também que quando você exorta, o seu coração tem que estar voltado a não me agradar, mas porque para mim tá errado e aí eu vou ficar aliviado da pessoa consertar, mas tem que falar no sentido tipo de abençoar o outro, entende? Sim. Então, tipo, sim, você falou que eu vou ficar mais magoada, mas tipo, tem que falar com o coração querendo abençoar o outro, assim, sabe? Não, então, mas esse é o ponto. Tipo, essa situação X que eu fiquei enrolando, por exemplo, era pra exortar alguém pra fazer bem pra essa pessoa, mas dependendo do resultado, eu ia ficar magoada porque não ia ter dado o resultado que eu imaginava, entendeu? De melhorar a pessoa. E talvez a pessoa se distanciar mais, entendeu? É nesse sentido a mágoa. Não de tipo, porque eu quero ficar feliz porque a pessoa fez o certo. Não. Mas porque pode gerar frutos piores, que tipo, eu vou olhar e vou ficar tipo, putz, Deus, será que eu fiz certo ou não? Será que então, mas aí isso de como a pessoa vai lidar com a exortação já não cabe no seu poder. Sim, isso sim. O que ela vai levar, sim, mas tipo, o jeito também que eu falo pode levar, entendeu? E conduzir a situação. Por isso que é esse o meu cuidado. Quando algumas pessoas eu sei que eu posso jogar na lata, então eu falo assim, fulano, eu acho que você não vai gostar do que eu vou te falar, mas eu sinto que eu tenho que te falar. E pá, e dou na lata. Porque eu sei que existem pessoas que eu consigo. Mas tem outras situações que não, pera, deixa eu pensar como que eu vou falar. Cada pessoa recebe de um jeito as coisas também. E também, mas assim, reconhecer, tipo, nossa, um foco é Stephanie agora no meio. Mas de que realmente, né, a outra pessoa não enxerga que ela tá fazendo algo de errado, assim. Sim. Tipo, é algo que um dom do perfeccionista mesmo, sabe? Tipo, ele ter essa facilidade, assim.
Então, tem que tomar cuidado também, né? De tipo, porque, sei lá, pra mim é óbvio que você casa e mora junto. Casar e morar separado é um absurdo, tipo, tá errado. Só que, na verdade, eu tenho que ter a sensibilidade de respeitar, não, mas calma, essa pessoa não percebe que ela está no erro, entende? Porque, Uhum. enfim, então. E é aquele cuidado, você falou, né? Tipo, na hora de exortar, tem que saber ter isso, né? A pessoa não Uhum. enxerga, então minhas preocupações quando eu sinto que eu tenho que exortar alguém é nesse sentido. Tipo, a pessoa não tá enxergando, tudo bem, mas como que eu vou falar pra ela se tá errado? Hum. Porque eu sei que quando eu sou exortada, é bênção, mas a primeiro momento também me gera incômodo, é Ah, óbvio. sim, Assim sim. como qualquer pessoa. Então, Uhum. tem que saber também falar, não precisa ficar com 1000 dedos, porque também senão você nunca vai exortar ninguém. Sim. Porque existe também o Espírito Santo age através de você, né? Então, tipo, tem que Uhum. confiar. Então, às vezes, amiga, tem que seguir o Pedro mesmo e só vai. Mas. Às vezes. Mas é que eu, nesse ponto, eu acho que eu tenho um problema, na verdade, de que assim, a Stephanie vem me falar as coisas e eu sou do tipo que o quê? Não quer ter problema. Então, meio Hum, que eu fico querendo solucionar, tipo assim, hum, e eu, na real, eu sempre, tipo, fico, mano, eu, tipo, vou e falo pra ela, não, vai lá e faz isso. E aí depois eu fico, mano, mas ela não quer que eu falo pra ela o que ela tem que fazer, sabe? Tipo, eu não hum, tenho que resolver o problema dela, mas é que eu não gosto de problema. Então, eu falo pra ela, hum, vai e fala, então, se você tá mal, tipo, porque assim, eu, quando tem algum bagulho que me incomoda, tipo, eu fico eu esqueço, sabe? Tipo, mano, deixa pra Ele deixa lá. morrer. Tipo, mano, não ligo, você quer fazer, faz, não me importa. Sabe? Tipo, nossa. dane-se, sabe? Mas ela, eu sei que ela não vai esquecer. E aí ela Hum. fica com aquilo, Mas, tipo, aí eu falo, mano, então vai lá e fala, porque se você falar, você põe pra fora, e aí esse negócio que tá aí dentro sai, e mano, é isso. Mas às vezes, tipo, sim, tem coisas que você tem que falar mesmo, tem coisas que você tem que, tipo, falar do jeito certo, mas eu fico nessa, às vezes, de querer resolver o problema dela, mas na real eu só tenho que, tipo, falar, eu ouvi, sabe? Só tem que, ó, hum, então, pensa, vê como você vai falar, porque você tem que realmente falar isso, mas não, tipo, vai lá e fala, né? Esse é um não, problema que eu mas isso tenho. de você, da sua personalidade, você acabar esquecendo, na verdade, isso é um engano, né? Porque Sim, você, na verdade, está é se tudo errado. auto-enganando. Sim, Não, é mas tudo, é isso, tá errado, tipo, é um o Pedro pecado aí, ó. esquece e ele também, às vezes, tipo, aceita, né? Às vezes ele me dá umas respostas, tipo, a gente tá discutindo X. Aí ele me dá uma resposta X, eu falo assim, Pedro Henrique, você entendeu o que você está me respondendo? Ele sim, eu falei, não, pra mim não parece, porque você tá me respondendo de bate-pronto, porque parece que você tá falando que eu quero ouvir, não é isso que eu quero que você entenda. Porque às vezes ele Hum. quer fugir do problema, e aí, tipo, não absorve, sabe? Eu quero saber a minha personalidade. Sim, isso é muito ruim também agora, porque ela Nossa. sabe isso, né? Tipo, ela sabe desse negócio. Eu falei pra ela, tipo, eu quase li o meu capítulo lá do livro da minha personalidade pra ela, Tem então que fazer a pessoa falar. agora ela sabe, então, Hum. tipo, não tem como fugir mais. O que Hum. é Não, bom, o mas. que é muito bom, Então, porque isso é eu que é vou bom. crescer nessa história. Mas na hora eu fico, né, fico bravo, fico, não, tá, tudo bem. É tipo, é porque assim, a real é, eu não quero problema. Então quando ela vem me falar, não sei o que, isso aqui, eu falo. Aí eu falo, não, mas assim, assim. Ela fala, não, mas isso aqui é assim, assim. Aí eu fico, tá bom, é isso mesmo. É o que você É tipo, falou. Tipo, você tá certa. eu vou E às discutindo até agora, vezes aí, tipo, tá bom. Aí eu fico, e assim, na real, eu paro pra pensar e eu falo, não, faz sentido, mas tipo, às vezes eu só não insisto muito no meu e só, tá bom, faz algum sentido, então tá, vai, tá Nossa, certo. Mas mano. não é assim, tipo, claro, pode ser Não. que faz sentido que eu tô errado? Sim, mas sei lá, mas às vezes faz talvez. sentido ele tá certo. E aí, às vezes eu fico assim, Pedro, mas eu quero que você argumente comigo. Vamos, tipo, real conversar pra você ouvir o meu ponto e eu ouvir o seu. Porque às vezes eu fico, blá, 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 e ele, tá bom. Aí eu fico, é só isso? É. Aí não Nossa. rola. É muito oposto. Sim. É. Ai, gente, eu quero saber a minha personalidade pra eu também.
Tem que ler o livro inteiro. Nossa, eu vou ter Vai que ler. devorar o livro. Porque os spoilerzinhos não resolveram nada, não. Yeah. Mas é muito interessante essas coisas. E é interessante Sim. que ele fala no livro que, tipo, a sua personalidade, ela é algo que, tipo, você meio que constrói, mas ao mesmo tempo já tá em você, né? E que, tipo, ela não é um ruim, sabe? Tipo, ela tem sempre seus pontos ruins, mas sempre tem seus pontos fortes. E é legal que ele Não, sempre é. dá um caminho, assim. Ele fala, ó, sua transformação assim. Sempre tem uma frase, né? Do tipo, você tem que isso. Eu acho que do meu você é alguém importante. Porque o meu, meio que na história fica, mano, eu não preciso fazer, eu não preciso aparecer. Tipo, eu não quero ter problema, eu não quero atrair nada, não sei o quê, mas, tipo, a coisa dele é, não, você importa, sua opinião importa, fala o que você pensa, se coloque, né? Então é interessante pra cada um deles, né? O É, do o. perfeccionismo, se não me engano, é tipo, você não é perfeito, tipo, você pode errar, um bagulho assim. Então não precisa Nossa, fazer isso tudo. é muito inaceitável, né, para um perfeccionista. Sim. Nossa, Nossa, é muito difícil, né? É, Mas é o que o livro fala, né? Não li, mas do que eu converso com o Pedro, de que tem que encontrar o equilíbrio. Então, tem os lados fortes e os lados, tipo, ruins. Então, saber amplificar os pontos positivos, por exemplo, do perfeccionista, mas também saber reprimir, né? Tipo, o que é ruim. Então, o não aceitar erro, não julgar, aprender, tipo, a aceitar processos dos outros. Então, e cada um tem o seu. Então, o lado do Pedro, ele é bom em resolver talvez problema, porque como ele é pacifista, ele gosta, né, de tranquilidade, ele pode servir como alguém que vai cuidar de um problema, de uma briga. Eu, por Seria um exemplo, bom já... advogado, hein, Pedro? vou fazer isso. Ai, não sei se seria um bom advogado, talvez um juiz, porque advogado é tem que às vezes verdade. gritar, né? O Fala Mas juiz naquele fica lá, lá assim ouvindo. O réu pode dar o seu testemunho. Aí, bom, Mas você tá para ser juiz condenado. Pá! precisa mas, ser, mas fazer direito. tem que passar. É muito Mas difícil. é.